Olá, tudo bem? Esses dias eu estou aproveitando para pensar nos personagens da Bíblia que passaram momentos de ansiedade, momentos de expectativa, momentos que antecedem uma tomada de decisão, de pressa para resolver coisas. Eu lembrei de alguns, mas um em especial me chamou muita atenção. Quando a ausência da pressa, a ausência da ansiedade gera bons resultados. Eu lembrei de Provérbios, capítulo 31, versículo 16, que diz assim, é sobre a mulher de Provérbios, a mulher sábia, virtuosa. Diz assim: ela considera um campo, ela examina uma herdade, ela planta e o compra, ela examina um pedaço de terra e adquire-a. Ela examina, ela considera um campo e compra. Ela planta naquele campo uma vinha com o fruto das suas mãos. Eu li na Bíblia, mas agora eu fiz um resumozinho no caderno, que eu acho que tem mais assim uns rabiscos. Sabe o que me impressiona aqui? O verbo examina. Algumas traduções está examina um campo e o compra. Examina no hebraico eu não sei falar, infelizmente, mas é zaman. Significa considerar. Dá a ideia de quem fala baixinho consigo mesmo sobre alguma coisa, como que querendo chegar a uma conclusão, a uma decisão. É o pensar sozinho. Ela pensava sozinha. E se eu comprar, eu vou fazer assim? Não, mas é melhor não. Até que ela decide, depois de examinar, e compra o campo. Dá a ideia, desculpa o trânsito. Dá a ideia de que esse examinar, ela concebe uma ideia. Ela determina um curso de uma atitude, de uma ação. E a palavra herdade, examina um campo, ou examina uma herdade, e a compra é a mesma coisa que um campo, um solo, um pedaço de terra. É interessante que essa palavra no hebraico, eu falei grego lá em cima, é hebraico, tá? Hebraico. Essa palavra herdade no hebraico é como se fosse não. A origem dela é um substantivo que é usado para descrever os pastos em que eram apacentados os rebanhos e as ovelhas. A palavra é também usada para expor um campo ou um pedaço de terra que normalmente não era frequentado por ninguém, era um espaço vazio, silencioso, no qual uma pessoa poderia ir até lá, meditar, sem ser incomodada. Outra coisa interessante também é que ela diz que ela examina, compra o campo, e em seguida o versículo diz que ela compra para plantar uma vinha. E diz que é com o fruto das suas próprias mãos. Ela planta a vinha naquele campo que ela comprou, após examiná-lo. E aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 2, diz assim: esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras
daquele lugar e a plantou com as mais escolhidas da videira. E construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. Sabe o que isso significa? Comprar um terreno para plantar uma vinha era muito trabalhoso. O usual era você tirar as pedras do terreno, senão as uvas não iriam nascer. Meu brinco caiu, desculpa. As uvas não iriam nascer, precisaria limpar o terreno, plantar e cavar um lagar para que a água pudesse correr entre as raízes. E depois disso, ela tinha que construir uma torre, para que a torre protegesse a sua plantação e desse sombra, desse um mormaço gostoso para as uvas crescerem doces, pegando sol, chuva, sombra, mormaço, tudo na medida certa. Que mulher é essa? Que mulher é essa que antes de tomar uma decisão, ela pensa, ela não permite que a ansiedade a domine e ela tome logo a decisão, vai, compra, é isso mesmo, não tem outro, não. Ela examina, ela conversa consigo mesma, ela planeja, ela percebe o que ela pode, o que ela não pode, e depois ela está disposta a investir naquilo que ela comprou. Um campo que pode dar uvas doces, que pode acolher alguém para orar, para meditar na palavra, que pode alimentar alguém com os nutrientes da uva. Ela quer alguma coisa que gere bênçãos para quem ali chegar. Mas antes disso, ela tem consciência que para gerar bênção para alguém, para gerar boas uvas para alguém, que para ela ter um lugar em que as pessoas se sintam confortáveis, acolhidas para orarem, meditarem, lerem, ela precisa antes investir naquilo. Ela precisa construir a bênção. Ela tem que varrer, limpar, tirar as ervas daninhas, tirar os espinhos que nascem no mato, tirar aqueles pequenos objetos e cascalhos que espetam o pé das pessoas. Então ela tem que tirar aquilo tudo, ela tem que tirar as pedras, cascalhos, ervas daninhas. Depois ela precisa então selecionar as sementes. Ela quer uma uva excelente. Ela então escolhe as sementes, planta e sabe que a água é fundamental, assim como o sol. Então ela seleciona as melhores sementes e planta a sua vinha. Ela sabe que tem que construir córregos que reguem, que molhem as raízes na medida certa. Sabe que tem que ter sol, chuva, mormaço, um tempo gostoso para adocicar o fruto. Depois, então, ela usufrui daquele campo. Mas antes dela abençoar o outro, abençoar a sua família, abençoar a gente com este versículo, ela teve que trabalhar em alguns aspectos. Talvez ficou assim, com a mão áspera, as unhas lascadas, mas ela resolveu investir em abençoar alguém. Quantas pessoas provariam daquele fruto doce, daquela sombra da torre? Eu vejo aqui que ela faz isso sem ansiedade alguma, sem pressa, sem medo, sem relutar. Ela está investindo em abençoar alguém. Por isso que diz que ela considera um campo. Em outra tradução, ela examina
uma herdade, depois a compra e depois investe plantando vinhas com as suas mãos. Ai, como eu aprendo com esse versículo. Eu quis compartilhar com vocês. Talvez outra pessoa tenha um outro olhar diferente do meu, não importa. A palavra é assim. Tem tantas nuances que completam o coração da gente. Essa completou o meu. É possível a gente arrumar uma forma de investir, abençoar quem vive como a gente. Mas antes, a gente tem que limpar o campo. Tem que tirar pedra, ervas daninhas, matos, insetos, minhocas, não sei. A gente precisa ter um solo limpo e depois plantar uvas que vão adocicar a boca, a mente, a alma, o paladar, o coração, a vida espiritual de muita gente. Tomara que a gente aprenda a plantar o que adocica e alimenta os outros. Tchau.